Olá, tudo bem com você? Continuando o nosso estudo dessa semana, ontem nós vimos que o plano da redenção foi por meio de Jesus, foi o que começou a restaurar a humanidade à imagem de Deus e ao mesmo tempo eles puderam continuar aprendendo sobre Deus. Dessa forma, a lição de hoje fala a respeito da relação que temos com as autoridades. Nós estamos aqui agora na carta de 2 Pedro, capítulos 1, e quando eu estava no ensino médio, havia um colega de sala de aula que aprendia apenas olhando. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele não fazia absolutamente nenhuma anotação no seu caderno. Isso para a matéria de exatas. E depois de apenas prestar atenção sem fazer anotações, ele costumava gabaritar as provas ou tirar a nota máxima. Então esses são considerados estudantes por natureza. Eles mal precisam estudar para obter excelentes notas, porque eles absorvem a matéria muito facilmente. O conhecimento deles parece que é absorvido como se fosse uma esponja. Mas, em 2 Pedro, nós encontramos nesses dois capítulos que a nossa educação em Cristo é uma experiência e não necessariamente apenas algo que nós observamos. Então, vem comportamentos, atitudes, embora não devemos nos esquecer que também inclui toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ou seja, toda a crença, toda a doutrina que se encontra na Bíblia, que é a base da nossa experiência. Então, 2 Pedro 1 nos dá palavras encorajadoras, mas elas estão em contraste com as palavras do capítulo 2, fala a respeito dos falsos mestres. Veja, esses mestres não é no mesmo sentido das pessoas que fazem mestrado hoje em dia, tá? Porque mestre, nesse sentido, nesse contexto, é um dom espiritual. Um dom espiritual, no contexto geral de igreja, e é aquela pessoa que ensina. Então, se você for lá para o final da carta de 1 Pedro, capítulo 4, você vai encontrar uma lista, uma pequena lista de certas funções que funcionam como dons espirituais. E uma delas são os mestres. Só que aqui no capítulo 2 são os falsos mestres, mas que evidenciam a existência dos verdadeiros. E esses eram aqueles que desprezavam a autoridade. Então aqui, nesse capítulo, contém uma severa repreensão a essas pessoas que desprezam a autoridade. De forma que nós somos chamados a nos submeter e obedecer-lhes à medida em que eles próprios obedecem ao Senhor, falando das autoridades. Então nós precisamos tomar cuidado com os falsos mestres. Pedro apresenta no verso 9 um contraponto. Embora Deus seja poderoso para expulsar aqueles que escolhem o engano, a falsa doutrina, ele sabe livrar da provação os piedosos. Isso está no verso 9. Nós precisamos entender uma coisa. É nosso dever aprender o caminho certo para compreender e obedecer aos que nos guiam e nos submeter a eles. Então, a partir do momento que nós compreendemos a palavra de Deus, que é o nosso dever, nós vamos saber distinguir os falsos dos verdadeiros mestres. Mas uma coisa, a palavra de Deus nos ensina, que nós precisamos respeitar as autoridades. Embora não possamos afirmar que Adão e Eva desprezaram a autoridade, eles desobedeceram ao Criador. E o que tornou a transgressão deles tão grave foi que eles duvidaram da palavra de Deus. Ao menos se houvessem consultado a Deus, né? Mas eles duvidaram da palavra de Deus e dessa forma eles trocaram um mestre por outro mestre. Nós possamos aprender essas lições. Vamos sempre procurar estudar a palavra de Deus. Lembre-se que o relacionamento com Jesus é uma experiência. Então, o conhecimento que vem de Jesus, ele também se torna uma experiência em nossa vida. Deus abençoe a mim e a você. Pela graça de Deus, amanhã estaremos juntos novamente para continuarmos o estudo da lição.